Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo aí ao episódio 3 de Morkborg. Agradecimento especial à editora Huguinho e Munim por estar deixando a gente usar o livro aqui nas gravações. Antes de qualquer coisa, eu queria falar sobre a questão de episódios, né? Eu não vivo disso, né? Eu tenho um trabalho e tudo mais. Isso aqui é só uma coisa que eu tenho feito por lazer. Não há uma urgência da minha parte de estar postando isso com regularidade. Eu vou estar fazendo o possível, né, para estar trazendo isso para vocês. Eu vi que tem um pessoal que gostou já, então bacana. Então, na medida do possível aí eu vou estar sempre postando, beleza? Como sempre, peço aí para vocês, deixa um like, comenta, compartilha se vocês puderem. E vamos lá. Na sessão passada, o manualzinho que eu usei para sortear as coisas foi esse aqui. Beleza? Esse aqui se chama Mythic. Ele é um emulador de mestre de RPG, tá? Emulador é uma palavra meio forte porque você ainda faz tudo, né? Ele só é um facilitador, ele sorteia as coisas para você, para manter a aleatoriedade do sistema, tá? Isso aqui é um adicional. Eu participei do Catarse dele, né? Ele é da Retropunk. O manual é bem grande e bem completo, tá? Eu particularmente não uso o manual tanto, porque eu acho que o Mythic ele deixa o jogo burocrático, se você quiser chamar assim. Mas ele é um sistema maravilhoso para mestrar, para quem gosta, tá? O Mythic também tem a opção de ser usado como baralho, se vocês quiserem dar uma olhada. Enfim, vamos lá. Última sessão, o nosso protagonista aqui, como é que é o nome dele? Eu já nem lembro, mano. O Máscara dormiu no Vale dos Gases, né? Eu lembro que ele tomou 1 de dano. O cachorrinho Fifi também tomou 1 de dano, o mesmo dano para os dois. Eu vou dar continuidade a partir do que o Davi F. Meyer, Davi F. Meyer, sugeriu, né? De fazer o casco, o barco encalhado aqui, né? O casco quebrado e tem uns mortos-vivos andando na proa. Eu vou seguir essa ideia. Só que é o seguinte, esse sistema, eu acho que eu falei isso em todas as gravações, ele é combate muito perigoso, né? Eu acho que se eu pegar 2 lutas seguidas aqui, eu tô morto. Então eu tenho evitado, né? Evitado é uma palavra meio forte, eu tenho sorteado e até agora eu dei azar. Dei sorte. De não ter caído em combates, né? Eu vou colocar aqui o barco, seguindo a ideia do Davi, como um ambiente com densidade de monstro. Só que se tiver luta, vai ser sempre contra um monstro só. E vou tentar fazer com que sejam poucas lutas, né? Vamos ver o que sai disso, se eu saio vivo dessa brincadeira. E é isso aí, galera. Vamos nessa. Meu personagem, ele acorda de manhã, então vamos fazer aqui, esse é um novo dia. Essa é a dia 2, cena 1, 6 da manhã. E agora eu vou sortear clima. E vamos sortear para ver se vai avançar o fim dos tempos, né? Talvez haja um corte aqui enquanto eu acho as páginas das coisas. Bom, eu comecei a gravar sem o principal, que são os dados, né? Mestrei uma mesa de vampiro recentemente e tava tudo na bolsa. Vamos lá. Eu vou estar sorteando aqui a primeira miséria. Vamos ver se ela acontece. Se eu tirar 1, a miséria avança. Olha isso. É isso aí. Tamo aí. Vamos ler então aqui o primeiro salmo. A cidade há de se tornar vazia. Aqueles que repousam no vazio não hão de ser vistos. E a terra há de tremer e de se despedaçar. E das fissuras há de se levantar uma névoa viperina, e em 10 dias ela cobrirá o mundo. Dos que edificam portentosamente pedra, assim hão de cair por pedra. E as profundezas do submundo hão de produzir espectros voadores e bestas rastejantes. E pelo percurso os vermes engordarão, os abutres cansarão-se-ão. A dúvida será coroada. Os leais hão de virar suas lâminas contra as mãos que lhe deram prata, e a tosse de sangue há de se espalhar como fogo pelos ermos da seca.
Bom, muito bacana, vai acontecer um mar de coisas agora, né? Como que eu vou abordar isso? Então, vamos pensar o seguinte, meu cara acorda de manhã e a névoa do Vale dos Gases se espalhou por todo o continente. Cara, eu não acredito que deu ruim já. No segundo dia de jogo. Como é que eu vou fazer isso? Vamos pôr gás viperina aqui no canto para não esquecer. Então, todo dia eu tenho que rodar um D4, um D2. Senão eu vou rodar um D2 todo dia. Vamos ver que é o dano desse gás que está cobrindo o continente. Vamos ver o estrago que isso vai fazer em mim e na Fifi. Ó, saiu 3, dá pra ver? Então eu tô tomando 2 de dano do gás. Eu já tô com 1 de vida. Fifi tinha 8 de vida, ela tomou 2, ela tá com 5. O cachorro vai viver mais que eu se bobear. Ok. Tem os espectros, né? Vamos entrar então aqui na ideia do Davi. Vamos usar que os espectros que vieram da miséria estão ocupando a proa. Como surgiram a partir desse momento, era por isso que a guarda da cidade estava conseguindo interagir com o barco sem ter dores de cabeça. Vou colocar aqui primeira miséria. Ok. Está começando a ter revoltas nas cidades também, né? Tuberculose. Vamos ver o clima. Clima, 1d12, 10. Uma garoa irritante. Então, nada demais comparado ao grande esquema das coisas. Isso é pra conversar com a vida real, porque a cidade hoje aqui tá desse jeito também. Fechou? Vamos sortear a região em que o barco tá atracado, encalhado, né? Ok, vamos lá. Isso aqui funciona da seguinte forma, ó, descritores de floresta, ok? Ela vai até 100. Então eu vou rolar 2 vezes aqui para levantar as palavras e ver o que acontece. Vamos lá. 19, que deu bela. 71, bela natural. Beleza natural. E o que eu vou fazer com isso? Beleza natural. Bom, aqui era para ser um penhasco, então eu vou fazer uma ravina. Acho que uma ravina faz mais sentido aqui. Tem o rio passando aqui, caindo no penhasco, né? Ok. Devido à dificuldade do percurso aqui, meu personagem vai fazer o caminho até o barco andando próximo ao rio. Isso vai facilitar lá para ele chegar no local. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Lembrando, 1 é sim, mais. Então, 3... Não, minto. 3 é não, mas. E 4 é não. Não, deixa eu mudar. Tô errando a pergunta. Tem algum monstro aqui? Deu 4? Não? Vamos ver. Tem alguma pessoa? Vamos ver se tem algum acampamento na região, talvez dos guardas. Eu não vou nem voltar pra isso, faz sentido. Tem um acampamento dos guardas que eles estão vigiando ali o barco. Só que tem a questão dos espectros, né? Vamos ver se eles atacaram os guardas. Não, mas eles não atacaram os guardas. Só que a pergunta era sobre os espectros e os guardas, então tá acontecendo alguma coisa. Vamos lá. Os espectros, eles estão saindo de dentro do navio, ok? Não todos, ainda tem espectro lá dentro e eles estão avançando em direção aos guardas, ao acampamento dos guardas. Os guardas, eles estão passando mal devido ao gás que está cobrindo o continente, né? Então assim, eles estão numa situação bem ruim para lidar com os espectros nesse momento. Eu vou sortear para ver se eu consigo ver essa cena. Por causa da ravina tem a questão das montanhas e tudo mais. Montanha não, né? Das colinas. E pode ser que o acampamento dos guardas está escondido e tudo mais, né? Aqui é presença que usa para esse tipo de teste. Então vamos lá. Eu vou colocar que a dificuldade disso é 12. Eu tenho mais 0. 12 redondo. Passei. Eu consigo ver a situação. Eu vou tentar passar despercebido aí pelo local. Como é um ambiente de difícil mobilidade, eu vou rodar a dificuldade 12 de novo. 20? Nossa, 20. Então é isso aí. Não tem crítico, mas fui bem sucedido, né? Consegui escapar. Vamos ver. Os guardas, os espíritos vão matar os guardas? Sim, mas os espíritos eu passo despercebido. Eu escuto os guardas agonizando lá. Pessoal, retomando aqui as gravações, horário da noite. Bom, pessoal, retomando as gravações, horário da noite, né? A gente parou
os espectros lá, eles tinham atacado os guardas, né? E os guardas foram dessa pra melhor, né? Eu vou considerar então, como eu consegui passar tanto pelos espectros quanto pelos guardas, e foi um acerto crítico, eu vou colocar que eu consegui avançar aqui em direção à ideia de pilhar o barco, ok? A situação da tripulação, bom, eu já sei que a situação da tripulação não tá muito boa, né? Então eu vou fazer esses avanços aqui em relação a essas quests, tá? Vamos lá, vamos dar continuidade. Bom, eu passei pelas pessoas e eu tenho duas opções. Meu cara, ele tem agilidade muito alta. Então acho que vale a pena considerar a ideia de escalar o casco, ao invés de entrar pelo buraco do atracamento. Acho que talvez seja uma coisa mais segura. E eu vou seguir com essa ideia, tá? Então eu vou adicionar mais 2 aqui no meu teste de agilidade. Eu vou considerar, bom, o casco está danificado, né? O que minha ideia na minha cabeça favorece haver locais onde meu personagem consiga encaixar a mão e o pé para escalar o casco, tá? Então eu vou estar deixando esse como um teste de dificuldade 10. E eu vou adicionar mais 2 ao D20. Tirei 18, beleza. Então o meu personagem ele escala o casco e chega à proa. Vamos ver o que eu encontro dentro do barco usando o manualzinho aqui de tabela rápidas do Mythic. Tá, eu vou usar o descritor de caverna, que eu acho que vai funcionar mais interessante aqui para proposta. Vamos ver o que sai daqui. 38, cadê? Enorme. 38? Bom, então já vamos tirar de novo. Quais as chances disso, gente? 1 em 100? 38 e 12. Enorme e assustador. Caramba, que mistura esquisita. Tá, vou considerar que o barco é enorme e assustador, mas o barco era um barco supostamente normal, né? O que trouxe a situação foi os espectros causados pelo avanço da miséria. Tá, vou considerar que pensar numa espécie de um kraken ou algo assim, tentáculos. Isso tá do outro lado do barco, né, em direção do oceano, por isso que não dá para ver da terra. Considerar que tem tentáculos gigantes agarrados ao barco e o que quer que seja esse ser, eu tô aqui pensando do alto da minha cabeça que é um kraken, mas ainda vamos ver isso. O que quer que seja esse ser, ele tá dormente. E é uma coisa ali aterrorizante. O meu cara, ele não conseguiu comer ainda. Ele tem a questão de fome dele, né? Então, vamos colocar aqui que ele falhou de fazer a primeira refeição do dia, né? Vamos ver. Os espectros, eles tinham saído para atacar os guardas. Vamos ver se ficou algum espectro para trás na proa. Deu sim. Sim, cravado. Então, tem espectro. Vamos fazer um combate. Eu não vou nem rodar. Vamos fazer um combate. Eu já adiei isso demais. Eu tô com 1 de vida. Como eu tirei 18, foi um valor bem alto na escalada. E eu tinha tirado 20 em furtivo antes. Eu vou considerar que eu consegui subir na miúda. Vai me dar uma iniciativa aí. Só que, como eu tô com o pé na vala, eu não quero chamar atenção pro meu cara. Eu vou soltar a Fifi na frente. Eu ponho o meu pincher violento no chão. E eu peço para ele iniciar o combate contra o monstro. Como de praxe, eu vou usar a tabela desse cara aqui. Cadê? Do bench. Vamos ver o que sai disso. Bom, a Fifi, só o jogador roda dado, então a Fifi sempre acerta. A Fifi automaticamente bate um D4. Ó, Fifi, rodei o dado. A Fifi tinha tirado um 4, tá, galera? O monstro aqui, o bench, ele não tem armadura. Eu vou considerar que os fantasmas não têm armadura. A Fifi sai correndo, latindo daquele jeito insuportável, e agarra um dos ossos do espectro e sai correndo com ele. Isso daí tá batendo 4 de dano no espectro.
Agora eu vou fazer com o turno do meu personagem, como eu ainda tô na iniciativa. Minha força é -2, o acerto é 12, tá? O acerto, a média normal de acerto do sistema é 12. Então eu tenho que tirar 14 ou mais para acertar o monstro. Então o meu cara, ele puxa o cajado dele e corre para cima do espírito. Nossa, eu mereço isso, né? Essa sessão é para ver meu cara morto. Fiquei 3 semanas sem jogar, o jogo quer acabar com o meu cara. Vamos ver o que acontece aqui. Falha crítica. O espectro vai agarrar minha arma, um cajado xoxo de madeira. Ele agarra meu cajado e quebra no meio como se fosse papel. Ora, na minha percepção, a Fifi pegou o osso e saiu correndo. O meu cara, na contramão, ele não teve essa sorte, né? Ele teve o cajado apanhado e quebrado ali no corpo. Eu acredito que o espectro atacaria quem tá ali do lado dele, né? Mas como a Fifi saiu com um pedaço dele ali correndo, o osso dele, né? Eu acho que vale a pena tentar aqui e ver se eu saio vivo mais 1 ou 2, ele vai bater no meu cara. 3 ou 4, ele vai ir atrás da Fifi. Deu 3. Aqui, ó. Beleza? Ele foi atrás da Fifi. Ele não roda contra a Fifi, só toma 4 de dano. E eu vou diminuir em 1 o dano da Fifi. Até segunda ordem. Cara, a Fifi tá com 1 de vida. Tadinho do meu doguinho. Tem alguma coisa que eu consigo usar de forma improvisada como arma nessa proa? Tem, só que deu mas junto. Vamos considerar que eu vou gastar meu turno inteiro pegando o que quer que seja de arma. A Fifi vai avançar de novo para cima do espectro. Rodar um D4 contra ele. 3, 4, 5, 6, 7. Ok. A Fifi ficou muito brava de ter apanhado do cara, do espectro. Ela pula ali, cata o crânio dele e o espectro derrete. Então ali ela fica lá balançando a cabeça dela, mastigando o crânio do espectro. Então é isso. A Fifi levou o espectro. O turno que o meu personagem ia perder pegando a arma não vai acontecer. Então ele só pega a arma ali. É considerar que é um pedaço de tábua mesmo, né? O dano mais baixo do jogo para arma é um D4. Vou manter a informação de cajado aqui. Bom, esse foi o nosso primeiro combate, né? Bem tenso. E a primeira coisa que eu vou fazer, eu acho que é a lógica do personagem, aí eu vou entrar na sala do capitão, né? Vamos ver se ali o troféu tá ali, ou o que a gente procura tá ali, né? O tesouro do navio tá dentro da sala do capitão? Não, mas... Tem alguma pista dentro da sala Tem alguma pista dentro da sala do capitão sobre onde está o tesouro? Sim. Então o mas é a pista. Eu entro dentro da sala do capitão. É uma sala tão ampla quanto o resto da embarcação. Dentro dessa sala, vai ter um diário. A sala está revirada, obviamente, os guardas reviraram a sala. E o meu personagem olha ali, não acha o tesouro, mas ele encontra um diário. E esse diário tá falando que as posses do barco foram levadas para o interior do barco, etc. Da embarcação, né? E a chave do tesouro, do baú, tá guardado embaixo da mesa do capitão, né? Isso tá tudo escrito lá. Eu acho que faz sentido o capitão escrever e não dar bola se alguém vai ler ou não, porque Idade Média e um cenário grindark que nem esse, e na minha ideia praticamente ninguém ia saber ler, né? Então o capitão realmente não se importaria, especialmente uma tripulação de barco não saberia ler nem escrever. Eu penso que meu personagem saberia ler porque é interessante para a vida de crime, né? Ele conseguir ler, pensar ali o que ele tá fazendo de forma mais inteligente, né? Mas aí também acho que tô forçando um pouco a barra, mas eu vou considerar que ele sabe ler. Vamos nas conveniências. Meu personagem pega a chave e ele volta para fora do barco. Agora eu tenho que mexer com algumas coisas que eu não mexi até agora. Aqueles 2 guardinhas que estavam me perseguindo, vamos ver se eles chegaram ao barco. Os guardinhas chegaram ao barco, os 2 guardas? Não, mas... Ok. Não chegar. Os espectros estão voltando para o barco.
o que eu acredito que faz todo sentido, né? Bom, eu vejo os espectros voltando. A primeira coisa que eu vou fazer, eu tenho que chegar no andar de baixo do barco antes dos espectros. Eu preciso revirar aquilo rápido. Então temos aí uma situação de urgência. Vamos botar um timer aqui pra gente. Meu personagem, ele desce pro andar de baixo do barco. Bem rápido. Como tudo que ele tem que estar fazendo, eu tenho um relógio aqui, dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes. É o equivalente disso aqui, que eu já faço. Oh, Deus. Aqui, ó. É o equivalente a isso. Só que eu vou estar, quando for situações assim mais urgentes para serem resolvidas, eu vou estar usando esse sistema de relógio que eu peguei num RPG mais recentemente, eu achei bem interessante. A primeira coisa que eu vou fazer é um teste de agilidade, ver se meu cara consegue ser ágil o suficiente com essa situação toda, né? Descer rapidamente a escada, conseguir pular qualquer buraco que ele tenha que pular, conseguir manusear as coisas que ele precisa de forma hábil, ágil. Então é mais 2. Dificuldade eu vou por 12. 13, passei. Então aqui a gente faz um avanço no relógio. Meu cara desce escada, pula buraco, o barco tá bem destruído no interior, né? Vou fazer um teste de agilidade, de percepção aqui, para ver se eu consigo encontrar o caminho. Como eu já sei o caminho, o lugar que tá o baú pelo diário do capitão, eu vou fazer com que a dificuldade seja 8, porque eu só preciso encontrar a porta certa. 12, mais um avanço aqui. Fechou. Eu sei o caminho, o meu personagem continua fazer a corrida dele em direção ao local e tal. Eu não tinha pensado nisso, mas eu preciso fazer um relógio para os espectros. Toda vez que eu falhar em direção de encontrar o baú, os espectros avançam. Bom, ok. Eu vou fazer mais um teste de agilidade para cobrir a distância que eu precisar cobrir em direção à porta. Eu vou fazer a dificuldade 12. O barco está muito danificado. 5, 6, 7, eu falhei. Eu vou fazer o teste novamente. Passei. Mais 2 eu passo. Meu personagem conseguiu pular mais alguns buracos, descer mais algumas escadas, fazer o caminho que precisasse. Beleza, cheguei na porta. A porta tá fechada, mas... a chave que eu tenho é do baú, né? Tá. Então vamos fazer um teste de... Vou considerar que é um teste de presença pra isso aqui, hein? Ok. Mais 0, vou fazer dificuldade... Meu personagem tá arrombando a porta, tá? Eu vou fazer um teste de dificuldade 12 aqui, eu tenho mais 0. Isso aqui vai ser tenso. Eu jurei que essa eu não passava, hein? Isso aqui eu achei que essa ia me custar o jogo. 17. Eu abri a porta. Eu entro dentro do quarto. Eu encontrei o baú. Eu giro a chave no baú, tal. Beleza. A tranca cede. Mas eu escuto um barulho esquisito. Então vamos lá. Como eu já tenho a chave, eu vou considerar que a chave foi um avanço. E agora o último teste vai ser esse barulho esquisito. Eu escuto um barulho esquisito e meu personagem, como é um ladrão, ele já sabe que tem uma armadilha nessa parada, né? Ele tem que dar um jeito contra essa armadilha. Então vai ser presença de novo, mesma coisa de arrombar a porta, mais 0, dificuldade 12. Essa armadilha, vamos ver o que essa armadilha faz comigo também, porque eu tô com 1 de vida, né? Essa armadilha causa dano? Sim. Deu sim, cravado. Então é isso. Se eu falhar nesse teste, meu personagem morre aqui. Senão, bom, vamos que vamos, né? Nossa, ainda deu falha crítica. É isso aí, cara. É isso aí. Esse jogo é complicado. Tenso jogar isso aqui. Bom, beleza. Vou considerar o seguinte. Meu personagem, ele tenta mexer com o mecanismo, mas ele faz alguma parada muito errada, que era pra ser uma explosão pequena, mas vira uma explosão gigante. Essa explosão ali leva o barco, afunda o barco de vez, e como os espectros estavam voltando pro barco, mata os espectros também, tá? Dá um respiro aí pra cidade de Griffith. Então, pelo menos o meu personagem ali conseguiu dar mais algum tempo de vida, né, para as pessoas que moram.
eu vou considerar o seguinte, prol de não perder os progressos que foram feitos aqui, eu vou manter essas informações guardadas. Quem sabe algum dia eu retomo o Morkborg. Eu vou começar outro sistema, então. E se algum dia eu retomar Morkborg, eu já tenho Grift feita. A gente retoma com a situação do Kraken. Que virou do Kraken no barco. Fechou. E isso, galera. É isso aí. Bom, eu não sei se tem algum sistema de enquete aqui no YouTube. Eu vou estar dando uma conferida depois. Eu vou ou começar a gravar Alien, o RPG do Alien, tá? Eu tenho tanto a edição brasileira do Alien, que foi lançado, acho que no Brasil em 2021. E eu também tenho a segunda edição do Alien aqui comigo também, tá? Que foi lançada a fim do ano passado. Então, provavelmente se eu for mestrar, eu vou mestrar a antiga. Eu preciso sentar e ler a nova ainda. Estou também querendo mestrar Fábula Última. Então, se eu conseguir, eu vou ver se tem esse negócio da enquete. Se tiver, vai ser um desses dois que eu vou estar lançando lá para talvez vocês votarem. Eu me decidi. Tô muito empolgado com a Fábula Última, muito mesmo. O sistema é muito bacana. Eu sou muito fã de Final Fantasy. Mas Alien também é uma paixão para mim, assim, que é absurda. Então vai ser um desses dois sistemas. A única coisa é que Alien, meu personagem também é muito propenso a morrer muito rápido. Mas a graça desses sistemas mais difíceis é isso, né? Ver o quanto você consegue durar, o quão longe você vai na história. Bom, pessoal, é isso aí. Obrigado por terem ficado até aqui. E a gente se vê aí no próximo vídeo. Valeu? Como sempre, se puder, deixe seu like, deixe um comentário, suas opiniões e se puder, compartilhe também. Valeu? É isso, pessoal. Obrigado.